mais importantes gases que existem na atmosfera que diz respeito ao meteorologista é o vapor de água. E ele só existe em uma fração muito pequena perto dos outros gases. É 2 a 3% apenas. Porque os gases que mais respondem pelo estado da atmosfera é o nitrogênio e o oxigênio. Agora, esses 2, 3%, quando ele varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, é suficiente para chover, é suficiente para deixar muito seco, muito úmido, ou para deixar um longo período sem chuva. Tá? Variar de 1 para 2% já é uma mudança impressionante. Então, o meteorologista que trabalha no aeroporto, que precisa fazer a previsão para os voos fazerem a decolagem, para fazerem a aterrissagem, tá? O meteorologista que faz apoio às atividades de suporte de prospecção de petróleo, as atividades, todas elas que precisam da previsão do tempo, atividade de logística de transporte, precisam estar continuamente medindo essas variáveis da atmosfera. Medindo como que se mede a variável da atmosfera. Tá? É uma necessidade que existe quando você precisa, às vezes, medir propriedades do seu corpo. Tá? Às vezes você precisa saber, fazer um exame, preciso fazer um exame para saber como que estão a atividade da tireoide, do colesterol, tá? A produção dos hormônios, a produção de todas as glândulas do corpo. Tá? Precisa medir a acidez do corpo, precisa medir a temperatura do corpo. Enfim, a atmosfera precisa medir algumas variáveis básicas para poder trabalhar, gerar esse entendimento. Isso são feitos com instrumentos. Esse instrumento que está aqui, ó, tá? Vocês conseguem ver essa caixinha branca? Isso daqui é só essa caixinha branca. Isso é uma estação meteorológica automática. Ela é a estação mais moderna que existe. E dentro desse corpo se mede a temperatura do ar, a umidade do ar, a pressão atmosférica, se mede a velocidade do vento e se mede a chuva. Tá? Agora não dá para medir chuva porque não está chovendo, mas todo o resto está medindo. E aqui dentro existe um pequeno processador, um pequeno computador que faz a aquisição desse sinal elétrico dos sensores. Eles estão aqui dentro, aqui em cima é um medidor de vento. Depois vocês podem perguntar como é que isso mede o vento, né? Isso é guardado numa memória sólida, e existe um transmissor aqui dentro que está transmitindo para um receptor lá no computador. Então, para onde eu levar essa estação, ela está medindo o estado da atmosfera no seu entorno. Eu posso deixar a estação fixa em um lugar, é o que se chama estação climatológica. E ela mede sempre naquele lugar e eu consigo ver ao longo dos dias, dos meses, dos anos, tudo o que acontece no tempo, e a gente chama de clima. O clima é o tempo ao longo do tempo. É o tempo ao longo dos meses. Tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui é uma atividade que incorpora todas as aquisições da tecnologia para poder entender cada vez mais. Então, isso aqui é um drone. Antigamente se colocava uma estação diferente dessa num balão. E esse balão, se içava o balão com o quê? Com uma corda. Claro, era uma corda muito fina de ultra resistência, mas aquilo poderia até um certo ponto, porque o balão sofre um arrasto e um vento muito forte, às vezes arrebentava a corda. Agora com o drone, eu vou poder ir em qualquer lugar. Então aumenta cada vez mais o que? A nossa capacidade o quê? De investigar, de medir, de experimentar. Então, o meteorologista experimenta muito, no sentido de utilizar equipamentos e incorporar tudo que existe. Então, o Eduardo, ele é o técnico da USP, do IAG, ele vai operar o drone. E agora eu vou pedir para vocês chegarem um pouquinho para cá, ó, tá? Televisão, isso. Tudo que vai. Algumas variáveis que estão sendo medidas na estação já está aparecendo aqui, tá? Então vai aparecer a temperatura. Tá vendo aqui, ó, 26,2
graus Celsius, 26 graus Celsius, vocês conseguem ver? Aqui a velocidade do vento, 0,5 metros por segundo, o vento é medido como uma velocidade, no conceito da física. A umidade relativa do ar, aqui está 57,6, 58, a umidade relativa do ar é de 0 a 100%. E aqui a altura do drone. Então aqui o zero está mais ou menos, o zero não está aparecendo nessa escala, ele está próximo de zero. É um medidor de pressão que faz uma indicação indireta da altura. Então ele vai levantar o drone, subir, e vocês vão ver aqui ao longo do tempo. Então todo mundo já viu que tem um gráfico cartesiano na física. Tem uma variável aqui no y, que é a ordenada, uma variável no x, que é a abscissa, e no x aqui é sempre o tempo. Sempre o tempo. Então, vocês vão poder ver a altura do drone, ele vai subir, e o que está acontecendo com a umidade, com a temperatura e com o vento. Tá? No tempo real. Então, demora 1 segundo para medir, fazer a aquisição, passar para cá e desligar. Então, cientistas e técnicos da NASA, quando foram lançar foguetes que foram à Lua na década de 60, precisavam ficar monitorando tudo o que acontecia dentro de um foguete. Eles ficavam dentro daqueles centros de observação de dados e ficava aquela equipe o tempo todo. Hoje a gente faz isso, tá? Numa escala no quintal, nesse caso, se a gente quiser. Tá? Numa escala, não precisa ser um foguete, também um veículo transportado e monitorado. Então, Duda, por favor. Então, vocês ficam aqui.
PV aí, mano. Isso é meio assustador. Vou dar um 7 gols, vai ser bom. No momento eu estava sentado, né? Porque dava um enjoo. Mas aqui foi bem tranquilo, né? Pra ele é meio bom, cara. Cara, esse drone é enorme, eu achava que ele era menor. Esse é outro, aquele primeiro que você viu era 6 0, viu? Ah, então era menor mesmo. Caramba, cara. Quanto custa um brinquedo desse? 50 mil reais. Tudo fibra de carbono. Sério, cara? Eu comprei um de $20, fiquei tão feliz com isso. Ali no último voo eu vou dar uma rodada. Legal. Você nem foi gravando.